Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 14 de janeiro de 2026. Primeira semana do tempo comum. Quarta-feira, cor litúrgica verde. Pedimos a Deus neste dia que venha em nosso socorro. Envia, Senhor, anjos de poder, guardando a nossa casa, nosso trabalho, a fonte de renda da nossa casa. Vem, Senhor, defender-nos de toda investida de vosso inimigo contra nós, contra a nossa família, contra nossos filhos, e fazei da nossa casa uma casa da vitória, uma casa edificada no Espírito Santo. Por isso tudo, louvamos e bendizemos ao Senhor. Amém. Santo do dia, Santo Félix de Nola, confessor da fé. Santo Félix de Nola era sírio de nação, seu pai era Hermias, um militar, em Nola, umas 5 léguas de Nápoles. Teve 2 filhos, o Hermias, que se alistou no exército do imperador, e Félix, que desde pequenininho desejou servir ao Supremo Imperador e Rei Jesus Cristo. Santo Félix repartiu a maior parte dos seus bens com os pobres e dedicou-se ao serviço da Igreja. Ordenado sacerdote, edificava a todos, já com a excelência e da doutrina, e já com exemplo de vida e, e vida de santidade, verdadeiramente cristã. Levantou-se no tempo contra a igreja horríveis perseguições de Décio, por exemplo, no ano de 245 a 250, e de Valeriano também, logo em seguida, no ano de 256. Esses imperadores começaram a perseguir a igreja, e a perseguição também chega ali na região onde São Félix estava acolhido naquela diocese. Vieram a Nola os emissários dos imperiais e trataram de procurar o bispo local. Não tendo encontrado o bispo, que ele fugiu para uma outra cidade, encontraram o coitado do Santo Félix. Ali ele passou uma série de perseguições, como sempre, fizeram com que ele renunciasse a Jesus Cristo, adorasse a imagem do imperador, os ídolos, mas ele não aceitou, então ele foi severamente chicoteado, jogado no fosso, e no fosso não tinha, o chão lá do fosso era telhas, fragmentos de telhas pontiagudas, e cortava o seu corpo, ele não podia nem se mexer, ali ele ficou um tempão, e, e não foi só essa perseguição. E voltaram várias vezes, não novamente não encontrando o bispo local, era perseguido, jogado, castigado, mas ele ali alimentava a fé do povo, e também a cada sofrimento que recebia em sua carne, ele mais edificava a Jesus Cristo. São Félix, mesmo em meio à perseguição e o sofrimento, destes lindo testemunho de coragem e fidelidade. Que sejamos fiéis a Jesus em meio às diversidades da nossa vida, do nosso tempo, assim como a coragem para enfrentar tais momentos. Amém. São Félix de Nola, rogai por nós. Com coração puro, vamos agora acolher a palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado, e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca do Senhor. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamastes? Aqui estou. Ele respondeu: Eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se.
O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamastes? Aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois, até então, a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamastes? Aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-se, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se ouviu o meu clamor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamação do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. De madrugada, né, Jesus, ainda quando estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar em um lugar deserto. Então, Jesus rezava, orava. Então, ele tinha seu momento de oração. Veja, o próprio Deus entre nós, encarnado, foi um homem como eu, você, com as suas limitações humanas, então, pessoa, né, como cada um de nós, e ele orava. Então, ele também sentia as angústias humanas, as necessidades humanas. Nós estamos diante de um Deus que, por sua misericórdia, se fez homem entre nós e não usou da prerrogativa de ser Deus. Então, ele experimenta as nossas misérias, mas é nutrido pela oração. Agora, como que você ou, ou alguém, eu, como que nós queremos enfrentar as adversidades desta vida sem oração?
Eu não consigo entender um pai e uma mãe que nunca orou pelos seus filhos. Eu não consigo entender os filhos que nunca oraram pelos seus pais. Eu não consigo entender um excelente profissional, um médico, advogado, um pedreiro, ou um motorista, ou o que quer que seja, que queira ter êxito profissionalmente, mas que nunca orou a Deus. A oração não faz parte da sua rotina. Eu não compreendo isso. Veja, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, orava a Deus e pedia, né, esta união, este vínculo com o Pai. Veja Jesus na cruz, né? Ó Senhor, porque tu me abandonastes, né? Citando o Salmo, né? Aquele Salmo que se refere a este momento da cruz, para nos lembrar que em todos os momentos nós temos que clamar a Deus. Está com dificuldade? Senhor, porque tu me abandonastes? Por que meu filho não prospera? Por que, que minha filha não prospera? Por que, que esta doença entra na minha casa? Qual é a finalidade disso? Me sinto sozinho, me sinto sozinha. Porque tu me abandonaste? E nós vamos ver a resposta do Senhor, assim como Deus deu a resposta na cruz para Jesus Cristo. Ele também dará a resposta para nós nos nossos tormentos, nos nossos sofrimentos. Então, nós temos que entender a finalidade do sofrimento. Veja, a família de Pedro, e Pedro larga tudo, Pedro já está andando com Jesus, mas o tormento está na tua casa, na casa de Pedro. A sua sogra já está à beira da morte, com uma febre que se estende já há alguns tempos. Então, com muita humildade, e ele leva Jesus em sua casa. Jesus percebe então que a sogra de Pedro está lá doente. Ele se reclina sobre a sogra de Pedro, ajuda ela a levantar, impõe em suas mãos e vai. Você está curada, você está liberta. E ela imediatamente fica em pé e passa a servir a igreja com toda a dignidade, aos apóstolos, com toda alegria, porque o que Deus nos restaura em nós, o que Deus transforma em nós, é para nós e para a vivência da igreja, para o testemunho da igreja. Então, veja imediatamente se na casa de Pedro ele abre a janela, abre a porta e vê uma multidão, né, em busca daquele que é o Messias, daquele que é o profeta anunciado, o libertador, o Messias, e Jesus passa a curar e libertar muitos ali de demônios. Então, no Evangelho de hoje, nós vamos ver a palavra demônio surgindo de uma forma intensa, porque nós temos que entender isso literalmente. Literalmente, qualquer tipo de doença na época era demônio. Qualquer desgraça era um demônio, né? Então também e o sentido anagógico, né, espiritual, que é justamente esta confusão no espírito, né? Então tudo aquilo que nos impede de chegar ao Pai, de chegar a Jesus, diabo, está no meio, nos impede. Imagina ali um sanduíche, você, a parte de baixo quer se comunicar com a parte de cima, mas no meio tem alguma coisa impedindo para eu chegar ao Pai. Então, tudo aquilo que me impede de chegar ao Pai é o esforço do inimigo de Deus me impedindo. Então, normalmente é a carne. Então, o sanduíche, o pão, uma carne e a outra face. Então, os desejos da carne, todo a minha consciência, ou seja, minha tendência para o mal, me impede de chegar a Deus. Isso é diabo, né? Que divide, está no meio. Então, é nesse sentido que Jesus curava e libertava muitos e expulsava muitos demônios, para que as pessoas pudessem, então, alcançar a graça de Deus. Nós vamos ver isso na primeira leitura, onde o pequeno Samuel ele é entregue ao sacerdote Eli. Nós já compreendemos que sua mãe
era estéril, ela pediu uma graça a Deus, orando ao templo. O sacerdote Eli profetizou que é o nascimento dele, ele nasceu, e a mãe entregou aquela criança ao templo para ser treinada, né, para servir ao Senhor, e tornou-se um grande profeta. Mas Samuel era pequenininho ainda, e de noite dormindo o Senhor falava: Samuel, Samuel. E ele acordou e acordava Eli falando: Bom, senhor, o senhor está me chamando? E Eli logo percebeu que era Deus que chamava. Ele falou: Volta para sua cama, e se chamar seu nome, você fala: Eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo escuta. Então, da mesma forma que Maria, né? Quando o anjo anunciou a Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Então, quando aquela criança pequena volta a dormir, ela escuta outra vez: Samuel, Samuel, Samuel. E ele levanta e fala: Eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo escuta. Então, é o sentido da oração. Então, Deus falou para aquela criança, ela escutou. Agora você tem 90 anos, Deus continua chamando seu nome: João, João, Antônio, Antônio, Maria, 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 e não escuta. Mas que teimosia em viver meramente na carne. É uma teimosia muito grande que leva seus filhos ao sofrimento, leva suas filhas ao sofrimento, leva seu esposo, sua casa ao sofrimento, mas não toma uma decisão espiritual de servir ao Deus. Loucura! E Deus continua chamando Antônio, Antônia, Fernanda, Fernanda, João, Carlos, 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 e cada aniversário que você comemora, fica em silêncio e não responde a Deus. Loucura! Já se completou 50 anos, 60 anos, nada de você responder. Aquela criança respondeu imediatamente, assim que o Senhor falou: fala que o teu servo escuta. Maria, né, entre 15 e 17 anos, ouviu, falou: Sim, eis aqui a serva do Senhor, a tua serva, escuta, faça em mim segundo a vossa vontade. E Deus continua chamando, nos chamando pelo nome. Como que vive um tempo grande da sua vida sem servir a Deus, sem amar a Deus, sem testemunhar a Deus? Eu faço isso na minha vida, eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém, e não faz mais do que sua obrigação. Nós estamos falando de algo a mais, é de servir a Deus, é de amar a Deus, né? É de conhecer a Deus, atuar de forma, ser protagonista na sua igreja, no reino de Deus, anunciar, ser um profeta, uma profetisa do Senhor, atuar na sua comunidade, em movimentos, serviços e pastorais. Porque eu não gosto do padre, ninguém está servindo o padre, tem que servir a Cristo, né? Nós temos que honrar cada padre da nossa paróquia, honrar no Senhor, mas você tem que servir a Deus. Então, colocar isso na sua cabeça de servir a Cristo, acima de tudo, Cristo, né? Por Cristo, em Cristo e somente por Cristo. É essa a nossa natureza do serviço na igreja. Então, a liturgia de hoje nos convida a ouvirmos o chamado do Senhor. Assim como o Santo Evangelho mostra-nos que o próprio Jesus Cristo, de madrugada, ia orar para ouvir, para estar unido ao Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então, veja, ele ali vivendo as misérias humanas, ele também recorre ao Pai para fortificar-se em espírito. Então, e assim também o exemplo de todos os apóstolos que em Jesus Cristo, ao lado de Jesus Cristo, também ficavam admirados. Como que ele ora de madrugada, né? E os apóstolos aprenderam então com Jesus a ser igreja. E a igreja precisa de orantes para fortificar e edificar o reino de Deus entre nós. E, por intercessão de Santo Félix de Nola, possamos então compreender o chamado de Deus em nossas vidas. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e quero te fazer um convite. Faça você também parte desta equipe, né, desse quantidade de pessoas que já multiplicam a nossa pregação, ensino, esse testemunho diário, para que mais pessoas escutem e ouçam o chamado de Deus em suas vidas. Quero pedir a Deus
uma grande bênção para você, e já multiplica esta pregação em suas redes sociais. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.